E agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma visão muito poderosa, muito valiosa, que ajuda a gente a entender um pouco melhor o que acontece aqui, que é a democracia moderna na visão de Alexis de Tocqueville. Tocqueville é o autor de vários livros, mas desse livro aqui, Democracia na América. Esse aqui, assim, ele é muito grande. Para ler isso aqui, realmente tem que ter muita paciência, muito tempo. Mas tem passagens e partes desse livro que são muito fortes e muito preciosas. Tocqueville ajuda a gente a entender porque ele era um aristocrata francês da época da Revolução Francesa, leitor de Rousseau, de John Stuart Mill, leitor de Hume. E ele testemunhou no tempo dele o sistema aristocrático francês, o antigo regime, ruir para dar origem ao que veio com a Revolução Francesa, a democracia, os ideais da igualdade, liberdade, fraternidade dos cidadãos, a equalização, né? Você não tem mais diferença do nobre com o servo, agora são todos cidadãos. Ele viu isso acontecer, ele foi, digamos assim, ele que vinha de uma tradição aristocrática, passou por essa experiência traumática, então ele entendeu, ele viu a democracia moderna chegando, e ele foi passar um tempo nos Estados Unidos, onde ele foi fazer uma pesquisa sobre penitenciárias americanas, uma coisa meio nada a ver, mas ele acabou passando um tempo viajando, visitando vários estados e municípios, e viu como a vida americana, como é que essa democracia moderna estava se desenvolvendo após a Revolução Americana, que foi uma das outras revoluções. Aliás, primeiro veio a Revolução Americana, depois a Revolução Francesa, né? 776, 789, 1776, 1789. E aí ele começa a procurar entender o que é essa democracia moderna que está chegando, quais são as características fundamentais dela e o que ela traz como potencial e como ameaça. É uma nova visão de mundo que está chegando nesse momento no mundo ocidental. Então, para começar, uma coisa que ele fala é que ela é inevitável e inexorável. Não tem como parar esse movimento da democracia moderna, não dá para voltar atrás. Voltar para o antigo regime, voltar para o sistema aristocrático. Porque ela é muito forte, ela chegou. É uma das coisas que ele fala na introdução ao livro. E aí ele percebe, eu vou fazer um recorte bem microscópico de uma das coisas que ele fala, mas é um ponto muito central, em que ele vê uma das principais características da democracia moderna é a igualdade. Essa característica de olhar para o ser humano como todos iguais. Por que isso é novo? Porque no regime anterior, o que você tinha? Estamentos, classes, né? Estados, a nobreza, os clérigos, a igreja, os plebeus, os servos, né? E você tinha, então, muita dificuldade, aliás, quase impossibilidade de passar de uma classe a outra. Você tinha papéis muito definidos, fixos, né? Então, o cavaleiro militar, ele fazia aquilo, o plebeu, ele era um agricultor, a igreja trabalhava lá com sacramentos, com louvor. Então, você não tinha mobilidade, tinha papéis muito definidos. Então, havia uma desigualdade essencial dos papéis e das classes das pessoas, mas, ao mesmo tempo, havia uma espécie de senso de lugar e de responsabilidade. Isso que é interessante. Ele via na aristocracia, por exemplo, não só o sentido de estar acima das outras classes, mas a consequência disso é que você era responsável pelo território que você dominava, pelo bem-estar, enfim, como se entendia naquela época o bem-estar, mas pelo bem-estar daquelas pessoas que viviam no seu território, pelo crescimento, pela proteção. Então, há um sentido de responsabilidade que cabe ao aristocrata por todos aqueles que estão abaixo dele. E essas relações recíprocas, responsabilidade, dever e direitos, elas estão presentes em toda a sociedade aristocrática. O que acontece com a democracia? Se todos são iguais, ele começa a perceber, se todos são iguais na democracia,
Então eu não tenho mais... Pensa bem, se eu era um aristocrata e o meu lugar me dava a obrigação de zelar por quem estava abaixo de mim e pelo meu território, é porque eu estava nessa posição superior. Se eu agora sair da posição superior, estou numa posição horizontal igual a do outro, essa responsabilidade que vinha, essa relação que estava ligada a essa diferença, essa desigualdade de classe, ela desaparece. Ou seja, eu sou um indivíduo e aquele é o indivíduo. Eu não sou mais o nobre, o barão, e ele é o plebeu, o servo. Eu sou um indivíduo, ele é um indivíduo igualzinho. Então eu começo a ter uma visão da sociedade como se fosse uma série de átomos, unidades isoladas, umas iguais às outras. Por isso que a gente fala de atomismo aqui. Eu peço que vocês reflitam, não é um pouco assim que a gente vê hoje em dia a massa de cidadãos? Não é que cada cidadão tem o seu direito, cada cidadão tem a sua liberdade, cada cidadão é igual ao outro, seja homem, mulher, padre, freira, empresário, todos são iguais. É uma massa de indivíduos diante do Estado. É ou não é assim que a gente olha para essa relação? Então, começa a surgir a ideia da massa, nesse momento. Porque anteriormente não era uma massa, eram grupos, eram estamentos. Eu não estou falando que antes era muito melhor e depois ficou muito pior. Só estou dizendo que há uma diferença, há uma modificação desse tipo de relação. E aí, se os direitos são iguais de todos, o que acontece? Os deveres de cada um são indefinidos. Se o meu dever anteriormente, como nobre ou como servo, era muito definido pelo meu papel, agora, como indivíduo igual ao outro, eu não tenho nenhum dever com relação a ele, eu só tenho que respeitar a liberdade dele e acabou. Eu não posso impedir que ele faça o que ele quer, eu não posso, digamos assim, machucá-lo ou injuriá-lo na busca dos seus objetivos. Agora, eu tenho que fazer alguma coisa por ele? Não. É tudo igual. Né? Essa é a lógica da democracia, do direito subjetivo, igual. Né? Ele vai vendo isso. Isso leva, de alguma forma, a uma sensação de indiferença com relação ao outro. Vai enfraquecendo essa sensação de comunidade, de interdependência. Porque não tem nada a ver com quem... Eu estou aqui no meu bairro, não tem nada a ver com quem mora no outro bairro, nem com quem mora na outra cidade. Ele que se vire. Eu tenho a minha vida, ele tem a vida dele. Pois é, a gente vai vendo, né? Veja que Tocqueville, novamente, essa coisa meio profética, né? Ele vai olhando, fazendo uma viagem, observando certas tendências, vai descrevendo tendências, um ethos, ele vai escrevendo uma maneira diferente de ser da sociedade democrática individualista. E a indiferença e essa coisa dos deveres indefinidos leva a quê? Se ninguém tem dever de me ajudar, de me prover aquilo que eu preciso, de quem passa a ser o dever? É do Estado, do governo. Não é mais do meu semelhante, do meu cara que mora no meu bairro, meu parente, meu primo, meu avô. É o governo que vai fazer tudo por mim. Porque, de fato, eu não tenho nenhum dever com relação aos outros. Então, os direitos são de responsabilidade do Estado. O Estado tem que prover educação, saúde. Vejam se não é verdade que essa relação é muito presente, né? O Estado tem que prover tudo que a gente precisa. Os direitos são responsabilidade do Estado. Não que não seja, eles nunca não foram. Mas teve uma época em que os direitos eram interdependentes, eram recíprocos. Parece que eles são todos agora transferidos à esfera do Estado. Essa é a crítica de Tocqueville. Onde é que vai dar isso? Vai dar no que ele chama de despotismo suave, em que você tem uma série de pessoas que vivem como se fossem ovelhas, sendo cuidadas, orientadas, controladas por uma autoridade que provê tudo o que elas precisam. É uma das partes mais famosas do Tocqueville. Eu vou ler rapidinho só para...
Então, ele fala assim, acima destes indivíduos, né, homens semelhantes e iguais, que se voltam para si mesmos, que vão atrás de pequenos e vulgares prazeres, são individualistas, são consumistas, são né, isolados. Acima destes se eleva um poder imenso e tutelar, que se encarrega sozinho de garantir o seu prazer e velar sobre a sua sorte. É absoluto, minucioso, regular, previdente e brando. Ele continua, né? Depois de ter tomado cada um por sua vez, dessa maneira, e depois de o ter petrificado sem disfarce, o soberano estende o braço sobre a sociedade inteira. Cobre a sua superfície como uma rede de pequenas regras complicadas, minuciosas e uniformes, através das quais os espíritos mais originais e as almas mais vigorosas não seriam capazes de vir à luz para ultrapassar a multidão. Não esmaga as vontades, mas as enfraquece, curva-as e as dirige. Raramente força a agir, mas constantemente opõe resistência à ação. Nunca destrói, mas impede de nascer. Nunca tiraniza, mas comprime, enfraquece, prejudica, extingue e desumaniza. E, afinal, reduz cada nação a não ser mais que rebanho de animais tímidos e diligentes, dos quais o governo é o pastor. Então ele está descrevendo o que ele vê como uma espécie de tendência dessa visão individualista, dessa visão atomista, dessa visão indiferente, que de alguma forma vem com uma cultura da Revolução Democrática. Vejam que interessante, né? O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente está falando um pouco, o Tocqueville ajuda a gente a entender o que é essa autoridade central e que você perde a noção da responsabilidade do indivíduo, da família, da comunidade, e o que, perdendo todas essas questões aqui, porque você cada vez mais fica dependendo, consumista, da massa, do governo, das corporações. Vejam que interessante, né? Se não dá para a gente entender um pouco o que está por trás dessas visões ideológicas que a gente tem hoje, que esquecem do ser humano. Porque o ser humano aqui, ele virou um bicho, ele virou uma ovelha. Ele não tem mais a liberdade, a criatividade, a responsabilidade, a solidariedade, né? Solidariedade acaba sendo, vou votar no partido que vai dar mais para a massa. E esqueço que a minha solidariedade tem que ser com quem está do meu lado, né? Na minha frente, no meu bairro. E, enfim, e vai por aí. Então, o Tocqueville traz para a gente uma visão de mundo que a gente pode olhar depois e perceber uma tensão entre a sociedade, desse ponto de vista mais subsidiário, e o Estado. E aqui, veja, eu não estou falando que sejam... Aqui são duas maneiras de entender a realidade da sociedade e a realidade do Estado democrático. Não é que uma seja ruim e a outra seja boa, nem vice-versa. É que o que a gente tem visto é que cada vez mais o Estado democrático tem ganhado mais autoridade, mais força e ocupado mais espaço. Então, por exemplo, se você tem, no âmbito da sociedade, um pluralismo, ou seja, a convivência plural de vários grupos, organizações, associações, famílias, etc. e tal, valores, você tem a igualdade política no Estado democrático. Cada pessoa, um voto. Você não conta as comunidades, conta a pessoa. Você tem liberdade individual e social. A liberdade do grupo, da comunidade, dos seus valores, suas práticas, e a liberdade também do indivíduo. E daí você tem interdependência. Por outro lado, você tem aqui a autoridade democrática. Onde é que está a autoridade democrática? Está nos aparelhos de Estado, está no judiciário, está no legislativo. Ela é uma só, né? Uma lei é uma só e vale para toda a sociedade. E vale para cada indivíduo em separado, né? Então, essa autoridade democrática, ela é una e vale para todos. Todos têm que ser iguais perante essa autoridade, certo? No caso desse ponto aqui, você tem interdependência e hierarquia. O que significa isso? Nas comunidades, você tem múltiplas autoridades. Então, você tem a comunidade católica, a luterana, a muçulmana, para usar a religião, né? E a umbandista.
Cada uma dessas comunidades tem a sua própria estrutura interna de autoridade, de hierarquia, de valores. Eu, por ser católico, não preciso fazer parte e nem aceitar a autoridade do muçulmano. Não preciso. Agora, se eu sou um cidadão, eu preciso aceitar a autoridade do Estado democrático ao qual eu pertenço, né, do qual eu faço parte. O que alguns sociólogos têm visto é que essa hierarquia, essa interdependência e essa autoridade que esses grupos exercem na vida social, então a família, por exemplo, não tem autoridade paterna e materna, uma autoridade natural que vem do papel que eles têm, da responsabilidade, etc. e tal, é uma autoridade natural, própria do pai e da mãe. Então o pai e a mãe, por terem autoridade, têm o direito de dizer como a sua criança vai ser educada, inclusive com relação à fé. É ou não é? Agora, essa autoridade vai sendo minada na medida em que você vai cada vez mais tirando essa autoridade e esse espaço da família ou da comunidade religiosa e passando para a autoridade democrática. A autoridade democrática pode cada vez mais dizer o que é certo e o que é errado, inclusive dentro de uma igreja ou da família. Percebe? Então, há uma transferência, uma diminuição do peso da autoridade da sociedade e uma transferência para a autoridade do Estado. Isso tem a ver com o que a gente falava antes, porque a igualdade ela tira dessa malha social essa complexidade, a interdependência, a responsabilidade e vai passando tudo para o Estado. Então, a gente vê que... Agora, não é que seja errado, gente, aí, pelo amor de Deus, não é que o Estado tem toda a autoridade e necessidade de defender os direitos fundamentais de cada ser humano. Se uma criança está sendo violentada na sua família, o Estado tem que intervir. Aliás, o ideal é que a comunidade em torno pudesse intervir primeiro, pudesse fazer alguma coisa. Mas, em último recurso, o Estado tem que intervir. Tem que botar na cadeia o abusador, digamos assim. Isso é ponto pacífico. Mas é que a questão é que, enquanto você tem certos pontos que pertencem aqui, pertencimento ao Estado e a obediência dessas regras é obrigatório para quem está no território do Estado, enquanto você tem, sim, o lugar da autoridade democrática e da igualdade política, você não pode esquecer que nós vivemos em sociedade, nesses grupos, nessas comunidades, né? A nossa vida faz sentido, tem sentido a partir da nossa pertença numa família, numa religião, numa associação, numa escola, numa universidade, num sindicato. A vida acontece nesses espaços sociais. E se eles perdem a autoridade, que é o que faz eles poderem conduzir seus caminhos, ordenar os seus membros, eles vão perdendo o próprio sentido, né? Então, quando você tem direitos subjetivos aqui, são direitos de cada um. Numa família, você tem direitos subjetivos? Tem, claro que tem. Cada membro da família tem direito à vida, à alimentação, à proteção, à saúde, etc. e tal. Mas o pai tem direitos que o filho não tem, e vice-versa. E o filho tem deveres perante os pais que os pais não têm. E aí você começa a ter perigo, por exemplo, de que o Estado interfira em aspectos da vida familiar que são da vida familiar, para os quais o Estado não tem a menor preparação nem condição de acompanhar, de intervir. Isso vai embora, né? A gente pode pensar um pouco no caso, por exemplo, nos Estados Unidos, de boleiros, empresas que fazem bolo para festas de casamento, que se recusam a fazer bolos especificamente para celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo, entre um homem e um homem. Que tem lá os bonequinhos, em vez de ser um noivo e uma noiva, são dois noivos. Ele não quer fazer isso porque ele não concorda com essa opção, é contra a religião dele, ele prefere não atender o cliente dessa forma. Não é que ele não atenda pessoas de orientação homossexual, ele vende bolo à vontade para todo mundo que vier, mas bolo de casamento entre duas pessoas ele não quer fazer. Um cara desse é processado e tem a sua licença cassada para trabalhar, porque ele está sendo discriminatório com relação a um direito que é universal. Então vejam, você começa a ter interferências dessa esfera aqui, e essa esfera é utilizada para interferir na sociedade. Então vejam que, novamente, agora eu trouxe a visão da ideologia para um nível um pouco mais político.
aquela centralização que a gente vê na economia, ela pode acontecer aqui também. E aí a gente perde o espaço de convivência humana, de construção da vida humana que tem aqui na sociedade. Então veja, a gente falou das ideologias, falamos bastante sobre como a ideologia moderna ela traz esse aspecto desumano, desumanizante e concentrador, tanto na sua modalidade socialista, coletivista, quanto na sua modalidade individualista, liberal. Mas não falamos ainda do transcendental. O que tem a ver com transcendental isso? Com a antropologia e a teologia? Tudo, né? Vamos lá para baixo do iceberg. Isso é uma frase de centésimos anos, João Paulo II. Se se questiona ulteriormente onde nasce aquela errada concepção da natureza da pessoa e da subjetividade da sociedade, esse termo aqui, subjetividade da sociedade, é um termo que João Paulo II usa para falar dessa rede de associações, comunidades e grupos intermediários que compõem, digamos assim, os centros de construção de sentido da vida humana. Então, é subjetividade porque cada grupo, cada organização tem o seu próprio ser, seu próprio sentido, seu próprio, né, a sua própria subjetividade. Então, se eu pergunto onde é que nasce essa concepção errada da natureza da pessoa e das comunidades, é necessário responder que a sua causa primeira é o ateísmo. É na resposta ao apelo de Deus, contido no ser das coisas, que o homem toma consciência da sua dignidade transcendente. A negação de Deus priva a pessoa do seu fundamento e, consequentemente, induz a reorganizar a ordem social, prescindindo da dignidade e da responsabilidade da pessoa. Então, João Paulo II está localizando o mais profundo, o nível mais profundo dessas questões que a gente tem colocado é, de fato, o nível transcendental, é a concepção da relação do homem com Deus. Se você tira Deus, a criação humana, a ordem divina da equação, o que você vai encontrar para substituir são essas outras ideologias. É uma concepção do homem que é um ser individual, isolado, independente, que cria a sua própria realidade, que é autônomo, que faz o que quiser, né? É o homem que traz para si o poder, o direito e a capacidade de ser Deus, de criar a própria vida. Tanto do ponto de vista da economia, quanto do ponto de vista da política, né? Vamos dar uma olhada em outra fala agora de Bento XVI. Caritas in Veritatis, número 53. Isso é muito interessante, gente. O Ratzinger ele descreveu muito sobre pessoa humana e sobre o caráter relacional da pessoa. Isso faz parte da teologia que ele desenvolveu ao longo da carreira teológica dele. Então ele fala nessa encíclica que de natureza espiritual, a criatura humana realiza-se nas relações interpessoais. Porque o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, que é a comunidade, que é a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Quanto mais as vive de forma autêntica, tanto mais amadurece a própria identidade pessoal. Não é isolando-se que o homem se valoriza a si mesmo, mas relacionando-se com os outros e com Deus, pelo que essas relações são de importância fundamental. Então, o isolamento, o atomismo, essa visão individualista, e no fundo tanto o coletivismo e o individualismo, partem do mesmo ponto. Só que o individualismo vê cada um separado e o coletivismo junta todo mundo numa massa, mas uma massa indiferenciada, né? Mas a criatura humana é feita para relações, é feita para comunidade, é feita para entrar em contato com o outro, começando com Deus, né? E ele termina aqui: a revelação cristã sobre a unidade do gênero humano pressupõe uma interpretação metafísica do humanum, na qual a relação seja elemento essencial. Então veja, a relação, o encontro com o outro, a interdependência, a própria definição de quem eu sou a partir da minha pertença, né, a comunidades, da minha relação com outros, meu pai, minha esposa, meus filhos, meu chefe, meus colegas, tudo isso define quem nós somos, o que nós somos, né? A relação é um elemento essencial do que é ser
humano. E na medida que essas ideologias que a gente falou, elas retiram a gente desse aspecto relacional, que começa com relação com o transcendente, elas são desumanizadoras. Então a gente está chegando num ponto profundo de olhar por que essas ideologias são tão complicadas, tão perigosas até. Elas não têm outra alternativa a não ser levar o mundo para um lugar mais desumano, mais explorador, mais isolado, mais miserável, porque elas não correspondem ao que nós somos, né? A nossa natureza mais profunda. Então agora a gente chegou num ponto bem, digamos assim, bem profundo, bem teológico, bem filosófico do que significa ser humano. Vamos pensar. O que isso tem a ver com tudo isso aqui? Nós estamos aqui na antropologia e teologia, temos que voltar agora um pouco para a ideologia e para os interesses. Como é que a gente pode fazer que essa experiência que a gente tem aqui, que inclui relação com Deus e com os outros, possa transformar a realidade no ponto de vista do projeto de país, que a gente tinha colocado, e do ponto de vista mesmo das instituições, que é o que vem depois, é o último nível mais alto. Diga, você queria... Eu queria entender que eu tenho um padre alemão que ele junta o que é o coletivismo com o individualismo. Que a verdade é que o coletivismo é um conjunto de pessoas individualistas. Como chama esse padre? Kentenich. Kentenich? Sim, mas a verdade que eu queria falar é que tem um livro que é Desafio de Nossos Tempos e ele fala da resposta, que, ok, o problema é esse, todo mundo já sabe qual é o problema. Como é que chama? Desafio dos Nossos Tempos. Sim. Não sei se está em português, li ali em espanhol, mas a resposta que ele dá para individualismo é personalidade. Como o lado contrário do individualismo seria uma pessoa com personalidade, e o conjunto de pessoas com personalidade é uma comunidade. Então, o tema da aula só para lembrar, o tema da aula da Maria Cecília, pessoa e comunidade. Ela vai falar sobre isso no terceiro encontro nosso. Ah, ok. Mas continue. E, bom, para não perder, falando sobre o ponto mais fraco que é antropologia e teologia, ele fala sobre vínculos. E bom, sou do México. E lá eu trabalhava com jovens e a gente tem um jeito fácil para resumir tudo. Tem 4 pontos com os vínculos, que é vínculo com Deus, vínculo com a natureza, vínculo com a sociedade e vínculo com eu, como se fosse uma cruz. Deus está acima. Essa imagem que fosse, mas poderia ser o fundamento também, né? Não, a gente vê Deus em cima e o eu embaixo. Deus na parte de cima, o eu abaixo. E pode ser tanto faz na esquerda a sociedade e natureza. Então, o resumo é assim: uma pessoa que tem vínculos de amor com Deus, com a sociedade, com a natureza, não é somente as questões verdes, a natureza também é minha escola. Eu amo minha escola, então eu quero que o professor seja melhor. E por isso eu critico o professor, mas eu tento criticar de um jeito para melhorar, e não só porque eu acho chato e porque tirei uma nota ruim. Então, quando uma pessoa tem vínculos, e praticamente é uma estrutura de ordem que você falou no princípio, ordem, bom, a gente chama de ordem del ser, que seria uma pessoa com uma estrutura de amor definida, que você tem vínculos além de eu, com a sociedade, com o que eu faço e com o que eu quero. Então, uma pessoa que já tem uma estrutura
é muito mais fácil ter uma ideologia e depois o interesse é simplesmente consequência da... Daqui a gente vem para cá para refazer. Aí eu não chamaria nem mais de ideologia, porque se ideologia é aquilo que reduz, quando a gente traz a experiência humana plena para o nível do projeto, né, para o nível do que nós somos, aí não é mais uma ideologia, aí é a verdade, é uma proposta, é uma visão mais ampla, mais plena. Eu saio da lógica do embate ideológico. Porque se a gente fosse voltar para esse campo aqui da economia, a gente pode entrar tanto no extremo, no extremo não, mas no lado mais, digamos assim, da questão do Estado, da proteção, do social, quanto no lado do mercado, enfim, a gente faz uma oposição entre Estado e mercado. Essa é outra coisa que o Bento XVI fala. O Estado e o mercado. Quando a gente vem para cá, para esse nível, com essa experiência, a gente pode estar nos dois. No fundo, a gente vai juntar os dois. Né? Essa experiência humana aqui, ela é unitiva, ela é integradora. Então, de fato, você quando vem para cá não está mais na ideologia, nesse embate ideológico. Você está na construção de uma outra coisa, né? Que vai trabalhar o Estado da maneira que respeite, dentro do seu limite, que respeite a natureza do homem, que vai acomodar o mercado também dentro de relações humanas virtuosas, etc. e tal. Então você está aproximando as duas coisas, mas eu acho que a ideia é voltar com essa experiência para problematizar e para desfazer essa falsa oposição, porque ela é falsa, é a mesma coisa, né, o que a gente viu. É uma coisa centralista, individualista, ateia, anti-humana, desumana, que precisa ser problematizada. Os dois lados têm que ser problematizados, porque eles são um só, na verdade. Né? Aqui, então, para terminar, vamos falar um pouco de como isso pode acontecer. Como é que isso aí Vamos voltar um pouco para a política agora. Né? Você tem o Estado nacional, você tem a política e a comunidade. O que é o Estado, o que é a comunidade? Como é que a gente pode querer que a nossa experiência antropológica, humana e teológica vá, de alguma forma, habitar, informar, influenciar esses dois níveis que, em geral, parece que estão separados, porque a gente vive uma ideologia, uma visão de que o que é religioso, o que é ético é privado. Então, para você ir para o Estado, para as leis, você tem que deixar a sua religião para fora, porque o Estado é laico. Aí entramos agora no tema da aula que vem. Não vou entrar muito, mas a gente tem aqui é importante ter essa visão da separação, né? O Estado liberal, ele é laico, perfeito. Mas tem então, o que significa ele ser laico? Ele não pode impor uma religião, uma denominação a toda a sociedade, porque ele reconhece o pluralismo da sociedade. Ele respeita o pluralismo. Isso não quer dizer que ele exclua o pluralismo. Aí ele vira laicista, aí ele assume uma posição, ele mesmo assume uma posição religiosa, que é a ateia, que é a antirreligiosa. Então aqui, mas há uma espécie de barreira, de limite, e nós precisamos pensar como é que a gente faz para que essa experiência humana, comunitária, religiosa, ela fermente, né? Ela entre aqui nesse espaço do Estado, ela modifique a maneira como a gente trabalha o projeto de país, a sociedade, etc. e tal. Tem uma visão ideológica que vê o Estado como sendo uma espécie de ordenador. A ordem social é responsabilidade do Estado. As regras, os direitos estão todos aqui. E a gente tem que obedecer um pouco a essa ordem que foi definida aqui no Estado, na Constituição, etc. e tal. Mas a gente pode mostrar que há uma alternativa, que é a maneira mais correta. E aí eu trago esse livro também do Jacques Maritain, um teólogo francês do século XX, chamado O Homem e o Estado. Esse tem em português, também é muito bom. O Maritain, nesse livro, ele fala assim, ele mostra que ele procura defender que o Estado é uma parte de um todo maior. A sociedade política é esse todo.
O Estado, que é onde estão as instituições, a polícia, o Congresso, o Judiciário, etc. e tal, ele não é o todo. Nós não somos, assim, nós não somos abarcados pelo Estado. O que é a sociedade política? Para Maritain, o todo é a união de pessoas, grupos mobilizados e organizados em um todo coerente, para o bem comum e para a justiça, através de normas, instituições e procedimentos baseados no uso da razão. Então veja que a sociedade política já é uma união mobilizada, organizada para o bem comum e para a justiça, que já tem suas próprias normas, instituições e procedimentos. Por isso ela é o todo, ela já é política, não é que ela não seja política, ela já é política. É um pouco, nós nos encontramos, e veja, não são só pessoas que se encontram e se associam, são pessoas e grupos. Os cidadãos, entre aspas, de uma sociedade política não são só indivíduos, são comunidades também. Elas têm o seu lugar, né, a sua legitimidade para criar essa comunidade política. É daí que vem o sentido do bem comum, do que é justiça, né, sempre baseado no uso da razão. E o Estado, à parte, é um conjunto específico de instituições voltadas para a manutenção da ordem legal, para a promoção da ordem e do bem-estar públicos. Então, o Estado ele tem uma função muito mais restrita, muito mais específica nessa visão. Ele não dá as normas todas. Ele é um instrumento da manutenção da ordem, da promoção e do bem-estar. Agora, quem define o que é a ordem e o bem-estar não é o Estado, é o todo. Esse todo, né? Aqui, ó. O Estado está dentro, ele responde, obedece, segue aqueles valores, normas e práticas que são próprias à comunidade política. E aí, como é que é a ordem do surgimento da autoridade legítima? Isso aqui é interessante. Já que na sociedade política a autoridade vem desde baixo, por meio do povo, da sociedade política, é normal que todo o dinamismo de autoridade no corpo político seja composto de autoridades particulares e parciais. De quem nós estamos falando? Das igrejas, das associações, dos grêmios, das famílias alargadas, dos municípios, dos bairros, não é? É uma trama de autoridades, é uma trama de espaços, né, de ordem, particulares e parciais, que emergem em camadas. Elas são, só um detalhe, elas são particulares e parciais do ponto de vista da abrangência da autoridade delas. A igreja, por exemplo, ela representa, ela afirma uma autoridade que é, que é universal, né? A igreja traz a verdade sobre a criação do homem por Deus. Essa verdade, ela não depende de sociedade, nem depende de país, nem de época. Concordam? A verdade do evangelho é eterna, digamos assim. E essa autoridade, a igreja fala em nome, ela está a serviço de uma autoridade que é universal, que é amorosa, que é serviço, mas que é universal. Agora, quando a igreja está na sociedade, com relação às outras esferas, econômica, política, comunitária, esportiva, ela é uma autoridade parcial. Percebem? Ela tem a sua área de atuação autônoma própria. Assim como a economia, a igreja não vai ficar falando como é que você vai administrar a empresa privada. Não é o campo de autoridade da igreja. Então você tem vários lugares diferentes. As empresas, as escolas, as universidades, as igrejas, e por aí vai. Então você tem essa malha de organizações e você vê que essas autoridades vão se compondo, vão se relacionando, e é dessas autoridades, das normas que elas defendem, e por que é dessa? É porque nessas autoridades que a gente vive, que o ser humano encontra sentido. Os vários sentidos próprios da vida humana, o econômico, o político, o social, o religioso, etc. e tal, eles nascem onde eles são vividos. Não nascem na política. Na política também tem valores que nascem, mas são os da política, não são os da economia, também não são os da religião.
Mas você tem essa união dessas várias comunidades e o surgimento de sentido, e é daí que vem a autoridade maior do Estado. É uma autoridade a serviço das autoridades parciais e particulares dos vários grupos de seres humanos. Para quê? Para manter o bem comum. Porque tem um bem que é, sim, comum a todos. Ou tem vários bens comuns que são comuns a todos. Então, o que isso diz para a gente com relação a esse problema, né, de levar a experiência humana mais profunda, a experiência humana da antropologia verdadeira, a teologia para os outros níveis, né, o nível do projeto de poder, o nível da visão do país e o nível das instituições. Não está dando um caminho lógico, né? Onde é que vão surgir as ideias, os projetos, as normas, as propostas que vão ser discutidas enquanto projeto de país e que depois vão ser refletidas nas instituições? Nas comunidades, né? Nas sociedades. As comunidades são os berços dessa liderança, dessa autoridade. A autoridade emerge nesses lugares. Quer dizer, deveria emergir, porque cada vez mais a gente está vendo que esses espaços vão perdendo o seu espaço diante de uma autoridade que quer, na verdade, invadir, em geral, para impor algum tipo de ideologia própria de um grupo específico que toma conta do Estado. Né? Mas não é só culpa dessa tendência universalista ou centralista. É culpa também de quem não participa, de quem não vive a vida comunitária, de quem não procura, de quem vive essa vida individualista que a gente vive, né? Que não tem sentido em si mesma. Mas, na verdade, se a gente começa nas comunidades, nos grupos, nos municípios, a viver essa vida humana mais profunda, e aí volta ao que o Hoppe falava, né? O livre mercado só faz sentido se ele estiver acontecendo no contexto desse tipo de organização social, desse tipo de malha social. Porque aqui é que o ser humano vive, aqui é que a vida faz sentido. É aqui que a minha horta vai virar um espaço de troca, de aprendizagem, de divertimento, né? de contemplação. É aqui, são nesses lugares que tudo que a gente vive, os nossos bens, fazem sentido, né? Para a vida humana. Por outro lado, a gente tem os desafios para essa representação e essa liderança subsidiárias. Quais são? Quais são, digamos, os desafios que a gente tem hoje para olhar? Então, não é tanto a questão do socialismo ou do liberalismo que a gente vai procurar lutar contra, mas é aquilo que nessas ideologias, de alguma forma, tem de desumano. Então, por exemplo, a centralização política. Não é só uma questão de Estado mínimo. É o Estado no lugar certo, no seu espaço, no município, no Estado, sabendo compartilhar o poder e a autoridade com as organizações que fazem parte daquele lugar. Né? Porque a centralização política leva, novamente, a um tipo de visão de massa, de individual, coletivista, que não está de acordo com a nossa realidade. Em geral, a centralização política também leva ao clientelismo e à dependência. Porque se eu concentro os recursos, eu crio uma rede de clientes que vão depender de mim para receber aquilo que eles precisam. E eu mantenho relação de dependência com todas as esferas da sociedade. E é isso que acontece no Brasil. Do outro ponto de vista, um secularismo agressivo. Ah, não. Religião aqui não entra. Sai para lá, deixa para lá. Não vai entrar aqui falando de religião, de fé, de valores. Aqui é um lugar laico. Mas justamente é na religião que nasce o sentido mais profundo do ser humano, e esse sentido vai ficar de fora do debate político. Né? Então, quando a gente escuta alguém falar, olha, isso é um argumento religioso. Não, é diferente de um argumento em linguagem religiosa, que de fato eu preciso adaptar, e um argumento de fonte religiosa e ética. Esse precisa ser falado o tempo todo. Esse é o nosso papel, né? Então o secularismo é um grande desafio. O esvaziamento da autoridade e da legitimidade de comunidades e grupos intermediários em nome de uma liberdade ilimitada. Então você tem hoje o que é? Essa ideia de que o indivíduo, a pessoa,
ela tem autonomia radical, completa. Ela é o que ela quiser. Ela define a sua existência em função de acordo com... Engraçado que isso é uma escravidão, né? Porque eu estou sendo definido pelos meus impulsos, pelos meus medos, pelas minhas inseguranças, pelos meus desejos, em vez de eu, de alguma forma, ser livre para ordenar de acordo com o que é certo e o que é errado, que é a verdadeira liberdade, né? Mas nesse campo da liberdade ilimitada, da autonomia radical, o que acontece? Ninguém pode falar para mim o que está certo e o que está errado. E se falar, eu vou estar me sentindo muito ofendido e vou te processar ou vou te expulsar daqui, né? Você vê e você vê sim, daqui a pouco certas posições morais da Igreja Católica vão, sei lá, será que não vão virar crime de discriminação ou discurso de ódio? Por que não? Né? Assim, eu não estou querendo, não é uma questão de fazer alarmismo, não, mas é uma questão de olhar para o que o Estado está colocando para nós que temos uma tradição religiosa e moral e que, sem discriminar ninguém, a gente tem sim algumas posições de valores morais que não só são milenares, mas que são apresentadas de maneira racional, de maneira argumentada, de maneira tranquila, né? Nós temos uma antropologia, nós temos uma visão do ser humano que é perfeitamente compatível com a razão. Razão, né? Graça e natureza. Então, isso é um processo que vai acontecendo em várias situações. Começa com uma intervenção, uma reivindicação, aí uma Suprema Corte vem e aceita, o Congresso vai e aprova. E nisso parece que são temas, que são assuntos que vão sendo discutidos, mas é uma antropologia que está sendo proposta e que está sendo rechaçada. E outra coisa, o esvaziamento dessas noções de autoridade, que tem a ver com isso, né? E de representação. Então, por exemplo, quando a gente fala de o coletivo disso, o coletivo daquilo, é uma espécie de esvaziar o sentido da autoridade, como se a autoridade fosse ruim em si mesma. E não é ruim. A autoridade, entendida, é um serviço à comunidade. E ela tem e a autoridade ela tem uma raiz na natureza das coisas, deve ter, né? Uma raiz na natureza das coisas. E a questão do relativismo ético. Não existe verdade. É a tal da pós-verdade. Cada um tem a sua verdade e ninguém pode, de alguma forma, questionar a verdade do outro. E aí você, com base nisso, tem uma passagem muito interessante dos Centésimos Anos, que eu acho que é 42, em que João Paulo II falava sobre isso, né? A democracia não pode ser baseada em relativismo ético, porque senão ela se transforma na briga e na vitória do mais forte. Se não é através da razão que eu chego a uma conclusão comum, vai ser através da força do argumento. Se não é a força do argumento, é o argumento da força, né, que a gente usa. Então, chegamos ao final dessa fala, acho que é propondo isso, né, que a gente está numa situação em que a nossa representação, o problema é muito maior do que só o que está acontecendo em Brasília, ou o que está acontecendo aqui no Palácio dos Bandeirantes. A representação e a liderança, ela começa, e se a gente fosse voltar para cá, né, gente, por que a gente tem tanta gente atrás de poder e de prestígio e não de serviço? Por que líder é uma celebridade? E não alguém de uma comunidade, que faz sentido para aquela comunidade? Por que eu uso da demagogia para lidar com a massa? Onde é que está essa falta de formação? Onde é que as pessoas são formadas? Não é exatamente em todos esses lugares. Se você tem uma política baseada na comunidade, você tem uma política baseada no serviço. Se você tem uma política baseada na comunidade, você não tem celebridades representando a comunidade. Você tem membros da comunidade representando a comunidade. E várias comunidades. A demagogia não funciona quando as comunidades sabem o que elas precisam e qual é o papel delas. Se elas têm uma visão do ser humano mais profunda, mais completa, né? Então, um pouco... Espero que pelo menos a gente tenha percebido que a gente precisa olhar para cá, e ao olhar para cá, a gente vai ver que é muito mais complexo que só uma luta entre duas ideologias. Na verdade, nós temos que trazer uma maneira diferente de olhar para o ser humano
para esse embate ideológico que a gente vive hoje em dia. Sem ser nós mesmos ideológicos. Esse que é o difícil, porque a gente, em geral, quando entra no debate com a ideologia, costuma assumir uma postura também ideológica, né? Esse é o desafio. As próximas aulas desse curso vão tentar, de alguma forma, ajudar a gente a responder a esse desafio. Tá bom, muito obrigado.